Muito bem, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar naturalmente o senhor, neste caso, Presidente da Comissão Política Distrital de Vila Real, não tanto como Presidente de Câmara, mas como Presidente da Comissão Política Distrital de Vila Real. Cumprimentar todos os candidatos, os autarcas aqui presentes, dirigentes do PSD, das concelhias, dirigentes do CDS aqui também presentes e o nosso secretário-geral, que aqui está mais como coordenador da Comissão Autárquica do que propriamente como secretário-geral, porque as funções que ele tem tido ultimamente e ao qual se tem dedicado muito é naturalmente às eleições autárquicas, dada a importância que ela tem para nós. E eu queria começar da forma como nestas apresentações tenho sempre começado, porque entendo que é o momento adequado para o fazer. E isso tem a ver com a homenagem que eu acho que é devida por todos nós ao poder local democrático. Há uma certa tendência em Portugal para considerar que as eleições mais relevantes para o país são as eleições legislativas. Eu não subscrevo essa ideia. Para mim, as eleições autárquicas são de uma importância vital. Poderia dizer para o futuro do país, depende agora na ótica em que nós usamos, na ótica em que nós olhamos. Mas digo uma coisa, são de uma importância vital para a qualidade de vida de todos nós. Os nossos autarcas, seja nas freguesias, seja nas câmaras municipais, tomam todos os dias decisões, tomam ou não tomam, quando são maus não tomam, mas tomam todos os dias decisões que são absolutamente determinantes para a nossa qualidade de vida. E eu estou completamente à vontade ao dizer isto. Eu no Barco de Canaveses, a semana passada, tive de dizer, bom, dá-me ideia que não me vou enganar, porque estava num sítio muito concreto, num jardim muito concreto, e aí não tinha a certeza absoluta. Mas aqui, da forma como estou a dizer, tenho a certeza absoluta. Todos os que estão aqui dentro pertencem, obviamente, a um concelho. Nem todos podem fazer este exercício, porque alguns, ainda bem para eles, ou elas, são novos. Mas aqueles que são menos novos, imaginem o vosso concelho, a vossa terra, há 40 anos atrás, ou há 50 anos atrás, antes do poder local democrático. Imaginem como era a vossa terra. E agora imaginem como ela está hoje e a quantidade de obras que foram feitas. Algumas grandes, outras pequeninas, em prol da vossa qualidade de vida. Posso dizer isto à vontade, porque eu penso que não deve haver nenhuma terra neste país que não tenha usufruído desta vantagem que é o poder local democrático, ou seja, da vantagem do povo poder escolher livremente e fiscalizar livremente aquilo que é a obra dos seus autarcas, a obra dos seus que eles escolheram para gerir o seu concelho. Obviamente que antigamente era muito diferente, era o Ministro do Interior que nomeava o autarca. É a mesma coisa que hoje, muitas vezes, diretores regionais que estão nos lugares e que as pessoas muitas vezes quase nem conhecem e que não respondem diretamente às populações. Os autarcas não. Respondem diretamente às populações. E isso tem sido absolutamente extraordinário para o desenvolvimento do país. Desde as primeiras obras em 76, 77, 78, ligadas ao saneamento, passando a obras muito mais sofisticadas, como seja, por exemplo, a cobertura das cidades com fibra óptica ou a aposta na digitalização. Tudo isto o poder local democrático tem feito. Obviamente que há melhores autarcas e há piores autarcas, como em tudo na vida. Mas aquilo que nós vamos fazer no fim de setembro ou em princípio de outubro, nas eleições autárquicas, neste caso 2021, fossem outras quaisquer, é nós elegermos quem tanto tem feito pelo nosso país, município a município. E, portanto, independentemente dos partidos, e nós naturalmente sabemos que houve autarcas, como eu digo, que fizeram um mau trabalho e outros fizeram um trabalho excepcional. Na média,
foi fantástico, ou tem sido fantástico. E outro dado que eu tenho referido por diversas vezes e que as pessoas não têm noção disto. Eu penso que, estou a olhar para aqui à minha frente, uma série de autarcas ou candidatos a autarcas, e penso que não conhecem este número que eu vou dizer. Portugal tem uma dívida pública brutal, ou seja, o Estado português está muito endividado. Tem uma dívida pública que andará próxima em breve dos 140% do produto interno bruto. O que é que isto quer dizer? Bem, sei que vamos retirar aqui uma parte que tem a ver com a Covid, ninguém tem culpa disso, mas vamos então situar-nos nos 130%. É mais do que isso, mas 130%. Ou seja, nós teríamos de trabalhar um ano inteiro sem consumir nada, nem comer, nem vestir, não fazer nada, trabalhar mais um terço do ano seguinte sem comer, sem fazer nada, sem gastar nada. Só assim é que pagaríamos a dívida toda. Portanto, vejam bem a brutalidade desta dívida, que a vamos situar então em 130% do produto. Até como digo, andará já próximo dos 140%. Isto é dívida pública toda. Toda. Portanto, se é toda, também tem as autarquias. Portanto, quando as autarquias fazem dívida, quando têm um passivo para pagar, também está aqui. É o país todo. Nestes 130%. Bom, agora vamos admitir que as autarquias não tinham um tostão de dívida. Se as autarquias não tivessem um tostão de dívida, obviamente que o déficit, a dívida acumulada não era de 130%. Era menos, porque não tinha a das autarquias. Fizeram esta obra toda que eu referi ao longo destes 45 anos. E agora o número que eu pergunto é, então quanto é que era? Se não era 130%, se as autarquias saíssem daqui e não devessem nada, quanto é que era o número? Sabem quanto era o número? Não era 130, era 128. Ou seja, quem endividou este país, quem pôs o Estado neste Estado, foi o Poder Central, não foram as autarquias. Portanto, todas essas obras que eu há bocado fiz referência. Isso façam lá um exercício aos que puderem para fazer, ou seja, andar para trás 45 anos, como digo, felizmente alguns não conseguem andar 40 ou 50 anos para trás da bem preso, mas nós que conseguimos andar 40 ou 50 anos para trás, vamos ver como era a nossa terra, vamos ver a obra que se fez. Pois bem, fez-se com uma dívida diminuta. Aquela que se foi fazendo, foi-se pagando. Isto quer dizer que não há câmaras altamente endividadas? Claro que há câmaras altamente endividadas, mas eu não estou a falar de uma árvore, estou a falar da floresta. Ou seja, o poder local democrático, no seu todo, fez esta obra pelos portugueses e com um endividamento mínimo. É por isso que as eleições autárquicas merecem o nosso respeito e merecem que os portugueses vão, nesse domingo de eleições, votar em massa para aqueles que, tão de perto, tratam da nossa vida e dos nossos problemas. Por isso eu considero as eleições autárquicas da máxima importância para o país. Mas estas de 2021 são da máxima importância para o país, mas também da máxima importância para o PSD. E estas de 2021 é que são um pouco diferentes das de 17, ou de 13, ou de 9, ou de 2005, das outras lá para trás. Porquê? Estas têm uma importância acrescida para o Partido Social Democrata. Porque depois do resultado que nós tivemos em 2005, e particularmente em 2013 e em 2017, em que o PSD perdeu muitos eleitos, e não estamos a falar só de presidentes de Câmara, estamos a falar de presidentes de Câmara, estamos a falar de vereadores, estamos a falar de presidentes de junta e eleitos de junta de freguesia. Numas eleições de 13 e 17 particularmente, em 9 descemos pouquinho, mas em 13 e 17, com a descida que tivemos à escala nacional, estas eleições para o PSD, em 2021, assumem uma importância extraordinária. E é por isso que eu há bocado referi que o José Silvano está aqui mais como coordenador autárquico até do que como secretário-geral, porque efetivamente o trabalho enquanto coordenador autárquico é de uma importância vital para o nosso futuro. E porquê é que é de uma importância vital? É de uma importância vital por isto. Porque o que é que determina a grandeza de um partido? Grandeza em termos de quantidade. O que determina a grandeza de um partido em termos de quantidade não é o número de deputados que tem na Assembleia da República. É o número de autarcas que tem eleito por esse país
fora. 2017 correu mal. Ainda assim, nós elegemos 13.050 portugueses nas listas do PSD, em coligação ou sem coligação, para a vida pública, para a vida política, para trabalhar pelo seu país. E estes 13.050, vejam bem o que é que compara com, neste caso temos 79 deputados, rapidamente podemos ter 70, ou poder ter 100, ou 101, ou 102. Varia muito. Agora, aquilo que não varia muito de eleição para eleição é a implantação autárquica de um partido. Nós, para atingirmos este patamar relativamente baixo que temos, nós vimos a perder desde há 13 eleições, 9, 13 e 17. Também não vamos conseguir em 2021 voltar àquilo que estávamos lá atrás. Porquê? Precisamente por isso. Porque é isto que dá a estrutura de um partido. E a estrutura não cai de repente. A estrutura é sólida ou não é sólida, mas quando não é tão sólida, vai caindo. Os deputados, rapidamente subimos muito ou rapidamente descemos muito. Portanto, se nós queremos continuar a ser um dos únicos, só há 2 partidos em Portugal, que podem aspirar a liderar a política em Portugal e a liderar a governação em Portugal, para isso é absolutamente vital ter uma implantação autárquica brutal, porque é isso que dá a força no terreno a um partido. Não é por acaso que estes 2 partidos são também os 2 maiores em termos de implantação autárquica. O PS tem 161 câmaras, nós temos 98, há uma diferença muito grande, mas ainda assim, eu não sei de cor o terceiro, deve ser o Partido Comunista, não tem nada que se pareça com aquilo que tem o PSD, apesar dos resultados de 13 e de 17. É por isso que nós nos empenhamos fortemente nestas eleições e pedimos que todos os militantes do PSD se apliquem nestas eleições, porque elas têm esse interesse adicional, têm essa importância adicional que decorre do facto de irmos há 3 eleições autárquicas seguidas a cair, designadamente nas últimas 2, se bem que em 13 caímos em termos de presidentes de Câmara, em 17 também caímos em termos de presidente de Câmara, mas em 17 caímos fundamentalmente em eleitos, em vereadores. E, repare-se, o Vila Real não é o melhor exemplo para isso, mas se nós olharmos para os grandes centros urbanos, Porto e Lisboa, caímos brutalmente em vereadores. A Câmara já tínhamos perdido, mas caímos brutalmente em vereadores. Portanto, aquilo que nós temos de conseguir em 2021, porque é decisivo para o futuro do país, é conseguir reforçar fortemente aquilo que é a nossa implantação autárquica e transformar estes 13.000 eleitos em muitos mais. Quantos mais presidentes de Câmara, melhor, como é evidente. Mas eu não estou a falar só de presidentes de Câmara, estou a falar naturalmente de todos os eleitos, seja para que autarquia for, seja ao nível de freguesia, seja ao nível de câmaras municipais. Fizemos um esforço muito grande para ter os melhores candidatos e termos candidatos de qualidade. Em muitas circunstâncias, na esmagadora maioria das circunstâncias, foi possível que esses bons candidatos vieram automaticamente já das concelhias, ou entre as concelhias e as distritais, o problema foi resolvido, como aqui o Presidente da Distrital referiu, relativamente ao Distrito de Vila Real. Mas não foi assim possível em tudo. E quando não foi possível, quando não se conseguiu essa articulação, nós, através da Comissão Autárquica ou através da própria Comissão Política Nacional ou de mim próprio, assumimos a responsabilidade, que é outra coisa que se tem de fazer. Se as eleições são importantes, se há uma hierarquia, então a hierarquia tem de assumir as responsabilidades e depois no fim há o resultado e respondemos pelo resultado. Não podemos é deixar as coisas ao Deus dará. Como digo, aqui não foi necessário, noutros sítios, poucos, foi necessário, fizemos-lo, porque não nos podemos desresponsabilizar quando o nosso discurso é justamente a importância destas eleições autárquicas. Aqui em Vila Real, nós temos também, como aqui já foi referido, excelentes candidatos. E eu quero agradecer a todos os candidatos. Eu tenho à minha frente candidatos a presidentes de Câmara, mas haverá depois candidatos a vereadores, membros da Assembleia Municipal, Assembleias de Freguesia. Quero agradecer a todos a disponibilidade por irem pelo PSD, e, em alguns casos, pelo PSD e pelo CDS. E agradecer aos candidatos todos, não vou referir um a um, vou escolher 2 que simbolizam, digamos assim, aquilo que é relevante.
eu sublinhava que é novo, que é independente e que aceita vir para uma tarefa muito difícil, que é o engenheiro Luís Tão, candidato à Câmara de Vila Real. E que todos sabemos que é uma tarefa difícil, que está tranquilo na sua vida, como digo, até é independente, e está disponível para vir, não para o serviço público, já o teve, mas para o serviço político. Aliás, nada melhor que um engenheiro mecânico para ser candidato à terra do circuito automóvel. E, portanto, é uma garantia também de que o circuito automóvel com o engenheiro Luís Tão, pior não fica, vai ficar seguramente melhor. E, portanto, uma figura, alguém de fora do partido, novo, numa tarefa difícil. E o outro pegava no Francisco Tavares, é o contrário. É alguém que regressa, que é do partido e que tem uma larga experiência para uma tarefa também não fácil, que é ir ganhar chaves. Todos os outros estão aqui no meio, entre estas duas características muito particulares. Ambos com a sua vida profissional, o Francisco Tavares com uma coisa muito rara, quase única, que depois de ter um curso de Engenharia Civil e andar nas matemáticas, deu-lhe na cabeça e foi tirar um curso de Letras, que é uma coisa completamente ao contrário, neste caso o curso de Direito, portanto, alguém que não precisa da política, mas gosta da política, gosta de servir e está, portanto, de regresso. E, portanto, é desta heterogeneidade que se faz os nossos candidatos, temos tudo, peguei aqui em dois extremos. O Distrito de Vila Real tem uma particularidade relativamente a todos os demais em 2017. É que o Distrito de Vila Real em 2017 não caiu. O Distrito de Vila Real manteve os mesmos presidentes de Câmara e até subiu em termos de presidentes de Junta de Freguesia. O PS tem mais 2 presidentes de Câmara que nós, mas nós temos mais um presidente de Junta de Freguesia do que o Partido Socialista. Segundo os dados que eu pude consultar, temos 90 presidentes de Junta de Freguesia, o PS tem 89, pede por 1, e isso foi recuperado em 2017. Portanto, não estamos em Vila Real tão mal como, naturalmente, estamos noutros sítios, particularmente lá a sul, que nós sabemos que é muitíssimo mais difícil. Mas aqui, como referiu o Presidente da Distrital, e tal como em todos os demais distritos, nós estamos bem. Temos candidatos de qualidade, temos uma equipa que também está consciente de certeza absoluta, que eu não tenho que falar com todos a um para saber isto, que está consciente de que se tem de unir, depois das eleições, particularmente, agora tem de se unir para se ajudarem uns aos outros a ganhar, mas depois das eleições, que se tem de unir na defesa do interior do país e, neste caso concreto, na defesa de Trás-os-Montes. E eu que sempre fiz este discurso e tenho grande sensibilidade para esta questão, eu próprio preciso que, volta e meia, me dê mais um encontrão, que é para eu nunca me deixar acomodar e lutar sempre por uma discriminação positiva para as terras do interior. Por quanto mais, eu diria que o país, nesse aspecto, ainda está pior. Já não está, já quase que não se pode dizer que está muito concentrado a litoral. Com certeza que está muito concentrado a litoral relativamente ao interior. Mas já é pior que isso. Está muito concentrado na área metropolitana de Lisboa. É que já é um litoral todo inclinado já para um dado sítio. E quanto mais for a concentração, quanto mais for a centralização, mais difícil será às terras do interior recuperarem. E se é difícil em Vila Real, que dizer na Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, ainda é mais difícil. E, portanto, nós temos também de eleger autarcas que estejam, não é sensibilizados, que estão todos, como é evidente, que estejam motivados para lutar pelas gentes da sua terra, não só naquela que é a qualidade de vida local que há bocado referi, mas também naquilo que é a projeção à escala nacional e até internacional das suas regiões. Portugal tem, efetivamente, de mudar de rumo. Cada semana que passa, ou pelo menos cada mês que passa, nota-se o desgaste do governo e nota-se que Portugal tem de mudar de rumo. As eleições autárquicas não são eleições para julgar o governo, é evidente.
Já houve casos em que até governos se demitiram por causa de eleições autárquicas. Não é normal, nem é sequer desejável, há eleições próprias para isso. Mas todos nós sabemos e todos nós percebemos que a partir de um resultado autárquico nós podemos relançar com mais força ou menos força aquilo que é depois a projeção do partido à escala nacional. O PS estava com dificuldades antes das eleições de 2017, justamente porque nem sequer ganhou as eleições de 2015 e estava a governar. A vitória autárquica forte que teve em 17 deu-lhe naturalmente um fogo. Eu estou convencido que esta mudança que é preciso no país poderá começar nas eleições autárquicas, justamente com o sinal inverso daquilo que foi em 2017. Porque não faltam os exemplos todos os dias dessa necessidade de Portugal encontrar um novo rumo. Todos os dias nós temos, não digo todos os dias, vamos lá ver, isto é uma força de expressão, também não quero exagerar, eu tenho cuidado, mas com muita frequência nós vamos tendo notícias do Governo a fazer nomeações partidárias. Não nomeações no interesse daquilo que é a coisa pública, mas nomeações no interesse daquilo que são os boys ou as girls do Partido Socialista. Nós temos a principal Câmara Municipal do país, a Câmara da Capital, a Câmara de Lisboa, a fazer coisas absolutamente inimagináveis, numa desorganização completa e a denunciar manifestantes a países que não respeitam os direitos básicos de manifestação e direitos democráticos que existem em países como os países da União Europeia e que não existem na mesma plenitude na União Soviética. Nós vemos um governo que chama dois clubes, entre aspas chama, mas permite que dois clubes de futebol ingleses venham jogar a Portugal com o estádio cheio de gente, ao mesmo tempo que os jogos entre equipas portuguesas não podem ter ninguém dentro dos estádios. Não estou a dizer que os jogos com equipas portuguesas devem ter os estádios cheios. Estou a dizer o contrário. Estou a dizer que não podemos dar aos outros aquilo que não se permite aos nossos. Pior ainda, com os resultados que nós estamos a ver, em termos de agravamento da pandemia, que estamos todos, particularmente em Lisboa, a sofrer justamente dessa falta de firmeza e contradição em termos da governação. E assistimos agora a que justamente os ingleses que cá vieram jogar nestas circunstâncias são os primeiros a dizer que nós temos de ir para a lista vermelha e com isto a arrastar também, por exemplo, a Alemanha, que também acaba de dizer há 2 dias atrás que Portugal também tem de estar na lista vermelha, com tudo o que isto acarreta em termos de consequências para a economia nacional, com o país e, em particular, o turismo a sofrer consequências dramáticas. E quando dizemos o turismo a sofrer consequências dramáticas, pensemos todos naquilo que são os portugueses que trabalham em hotéis, que trabalham em restaurantes, que trabalham em atividades de recreio diretamente ligadas à atividade do turismo. Pessoas que estão há mais de um ano em dificuldades e que mereciam que o Governo tivesse outra coerência na gestão justamente da pandemia. Ouvemos também um Governo que, quando falamos em reforma da Justiça, foge a 7 passos e diz que o PSD não tem nenhuma ideia, o PSD só quer 2 ou 3 coisas, mas não tem ideia nenhuma. Entregamos ao PS, e não só, um livro, um caderno, cheio de medidas para a Justiça. No entanto, nenhuma serve. Vemos o estado da Justiça a agravar-se em Portugal. Com o Governo a soltar alegremente, já vai vai quase 3.000 prisioneiros soltos, que o Governo diz que é para não apanharem a Covid nas cadeias, para apanharem cá fora se calhar, mas que verdadeiramente essa não é a razão. A razão pela qual eles estão a soltar prisioneiros e a contrariar aquilo que os juízes decidem tem a ver com o facto do Governo não ter criado condições para poder ter a população prisional no mínimo de condições a que merece e que tem direito a estar. E, portanto, abrem as portas das cadeias para tirar de lá as pessoas que têm gente a mais. Pois bem, porque não criaram instalações ao nível satisfatório para aquilo que é necessário. Um Governo que nomeia um procurador nacional na nova Procuradoria Europeia, não em função do mérito do procurador, mas em função dos laços de amizade ou de compromisso que tem para com o Partido Socialista. Um Governo que pega numa antiga adjunta
da Ministra da Justiça e a nomeia diretamente para o DCIAP, depois de lhe ter pedido, há coisa de 2 ou 3 meses atrás, que fizesse um relatório para dizer se podia pagar mais uma tranche ao novo banco. O Tribunal de Contas, e não completou o seu serviço, andou meses a fazer esta análise. Pois esta senhora, em 30 dias, disse que não havia problema nenhum, o novo banco está bem, podem, se faz favor, pagar. É a mesma que foi assessora da Ministra da Justiça e é a mesma que agora está nomeada justamente para o DCIAP. Um governo que estarão seguramente aqui alguns professores do ensino secundário, um governo que depois de nós termos consciência que os salários dos magistrados já estão muito acima daquilo que é o normal do funcionário público ou do trabalhador do serviço público, ainda os aumentou mais. E, portanto, a reforma da justiça é isto. Hoje uma rapariga, um rapaz com 20 e tal anos que acabe o SES e que vá para juiz estagiário, ganha mais com 20 e tal anos do que qualquer professor do ensino secundário que consiga atingir o topo dos topos das carreiras, que é coisa que praticamente nenhum consegue, muito poucos conseguem. Mas mesmo assim, esses professores do ensino secundário que conseguem chegar lá ao mais alto, são muito poucos, mesmo assim ganham menos que um juiz estagiário quando começa a trabalhar com 20 e tal anos. E estes, o Partido Socialista aumentou, os outros não aumenta. Isto é que é a justiça que o PS, a justiça relativa que o PS tem, e isto é que é a noção de reforma da justiça. É assim que eles acham que as coisas vão funcionar melhor. E, portanto, podiam ser muitas outras coisas que eu aqui podia dizer, mostrando que o país tem de alterar o rumo. As eleições autárquicas não são para isto. Mas eu acredito que o resultado que vamos ter nas eleições autárquicas não vai ser para isto, mas vai ser o início para que isto aconteça, ou seja, para que nós possamos mudar de rumo em Portugal, depois a seguir, nas eleições legislativas. Por isso, minhas amigas e meus amigos, eu estou confiante que os militantes e simpatizantes do PSD, nas próximas eleições autárquicas, trabalhando e ajudando os nossos candidatos, e muitos deles, sendo eles próprios candidatos, vão dar, com o seu voto, um excelente contributo para que o seu município tenha um melhor Presidente de Câmara e melhores Presidentes de Junta, e um contributo para que Portugal possa mudar para melhor. Muito obrigado.